Olá, é informação, é conhecimento, é educação. É programa Eureka no ar com vocês e para vocês. Hoje o programa Eureka Série Profissões também continuará conversando com os estudantes do primeiro ano de Direito da Universidade Federal do Paraná. No programa anterior, havia 2 colegas dos estudantes que já estão aqui comigo no estúdio e contaram um pouquinho como vai ser esse programa, principalmente falando sobre o projeto que eles elaboraram, que eles estão construindo e desenvolvendo. Mas antes disso, deixa eu agradecer então a presença. Lucas, obrigada pela sua participação, por você ter aceitado o convite em participar do Eureka. Eu que agradeço pela oportunidade. Também agradecendo a Gabriela por ter aceitado também, inclusive organizou praticamente os meninos, seus colegas que viriam até aqui. Obrigada pela sua participação também, Gabi. Eu que agradeço pela oportunidade. Bem, vocês assistiram o programa no qual participaram os seus colegas. O Vitor participou e o Pedro também. Mas eles falaram um pouquinho da trajetória no ensino fundamental, no ensino médio, como foi o preparo para entrar no ensino superior, no curso que vocês queriam. Ambos pensavam apenas no direito, é isso? Sim. Tá certo. Então lá, vamos começar então nesse momento com a Gabriela. Gabriela, que eu chamo de Gabi, porque eu já a conheço desde que a Gabriela era uma menininha do ensino médio. Então, Gabi, como foi a sua escolha? Você é estudante de escola pública, isso? Sim. Desde o ensino fundamental, o ensino médio também? O ensino fundamental 1, sim. Ensino fundamental 2 foi em particular. E ensino médio, escola pública também. Certo. Quando você começou a pensar que você gostaria de fazer o curso de Direito? Em que momento? No fundamental, no ensino médio? Então, pessoalmente, para mim, eu sempre sou muito indecisa, né? Ainda mais com uma escolha tão importante como essa de um curso universitário. Sem dúvida. Eu sempre tive muitas dúvidas do que eu ia fazer, do que combinava comigo, será que eu ia gostar? Eu tinha muito essa preocupação. Então, tanto que ali no primeiro ano do ensino médio, eu cogitei fazer engenharia. Aí é mesmo, Gabi? Uma exatas, assim, bem próxima, né? A área de ciências humanas, tá bom. Aí já no segundo ano mudei um pouco para psicologia, daí já estava um pouquinho mais ali nas humanas, né? Aí, perto da inscrição do vestibular, eu fui pesquisar realmente a fundo a prática dessa profissão. Eu vi que não ia combinar muito comigo, então eu fui pesquisar um pouco mais sobre direito. Lembrei do projeto que eu participei do TJPR, que é Justiça e Cidadania, também se aprender na escola, do qual eu fui participante. E juntando todas essas peças, o quebra-cabeça ele se encaixou e eu me inscrevi para direito. E deu certo na primeira vez? Deu certo, ainda bem. Depois você vai contar direitinho para nós como você fez o seu preparo. Mas antes eu também quero ouvir do Lucas, como foi então esse ensino fundamental, esse ensino médio, e em que momento dessa trajetória você definiu que você gostaria de fazer o direito? Nossa, para ser sincero, eu também já cogitei fazer engenharia, mas é porque as nossas amizades eram bem parecidas, assim. Sim. Eu tenho alguns amigos que estão tentando fazer ITA até hoje, por exemplo, e aí eu estava pensando nesse caminho, mas realmente não tinha muito a ver comigo. Eu acabei, assim, no ensino médio principalmente, eu já tinha uma noção de que eu queria ir para a área das humanas, especialmente o direito, porque abre muitas portas, com certeza, né? Eu pretendo fazer concurso público, mas ainda não tenho nada muito definido, porque é o primeiro ano, né? Lucas, você é de onde? Rio de Janeiro? O sotaque engana, né? Não, na engana, verdade... não é? Não, na verdade eu sou do Recife, Pernambuco. O sotaque mantém, né? O sotaque, eu moro aqui já tem 10 anos, por isso que eu fui para a Universidade Federal do Paraná, inclusive, que eu moro em Curitiba. Mas o sotaque fica mesmo. Ah, tá. Então você já estava morando aqui quando você ainda estava na metade do ensino fundamental. No início do ensino fundamental, no eu já morava início. Aqui. Tá. Para você foi tranquila essa adaptação, então, com a cidade, com a capital do Paraná? Tudo certo? Eu não diria que 100% tranquila, porque a amizade muda muito. O curitibano
é a pessoa mais fechada, né? Mais reclusa. Tá ouvindo, né, Gabi? A Gabi é de Curitiba. Não sou. Gente, mas... Nós vamos fazer um outro programa agora só com Curitiba. Tá certo. Então, você estranhou um pouquinho. Eu estranhei, mas como eu era pequeno, acabei me acostumando logo, né? Mas eu me considero ainda recifense, mas eu moro aqui há tanto tempo que eu já me acostumei aqui em Curitiba, a maior parte das minhas amizades são daqui também. Só não acostumou ainda com o nosso tempo, né? O tempo não tem como, Esse frio, embora agora com toda essa mudança climática, nós estamos assim com temperaturas altíssimas durante vários dias, algo que não era comum em Curitiba. Acaba com o sistema imunológico qualquer um, né? Qualquer um. Mas e como é que foi o seu preparo para você entrar no vestibular, para você fazer vestibular, fazer Enem e passar no vestibular? Assim, eu fazia positivo, então era bem direcionado para o vestibular em si. Tá. Então, saindo do terceiro ano, eu já consegui passar na universidade. Para mim foi um processo mais tranquilo, porque eu já passei, desde o primeiro ano do ensino médio, eu já estava estudando especificamente para o vestibular. Então, passei tranquilo assim essa fase. Mas lógico, exige um esforço tremendo assim para passar numa universidade pública, federal, né? E tem que fazer jus ao nome, né? Sim, mas daí foi só na Federal do Paraná que você tentou ou você tentou em outras também? E sempre no curso de Direito ou teve outra tentativa? Não, sempre no curso de Direito, mas eu também tentei a de Santa Catarina e a de Ponta Grossa. Sim. Eu passei nas duas, mas como eu já morava em Curitiba, eu preferi a Universidade Federal do Paraná, que inclusive é muito melhor, né? Tô brincando. Eu concordo. Certo. E assim, o seu cronograma, a sua organização de estudos, porque fazendo o curso pré-vestibular você seguia muito as dicas, é isso? Do que os professores passavam para vocês? Eu acho que o diferencial é fazer muitos exercícios. São horas que tem que passar na mesa fazendo exercícios, né? Para manter bem aquele conteúdo e você conseguir direcionar esse esforço para uma prova. Tá. Que a prova, ela vai testar os seus conhecimentos, mas ela não determina o seu nível de inteligência. Você precisa se adequar a ela. Ela não vai se adequar a você, né? Certo. Você assistia às aulas no cursinho um período só? Eu fazia o período da manhã no ensino médio, né? E à tarde estudando sobre os livros, apostilas, é isso? Sim, sim. Tá. Quantas horas por dia você acha que você ficou estudando nesse momento que você estava fazendo o preparo? Nossa, com as aulas, desconsiderando as aulas, eu acho que no mínimo umas 5 horas, assim, à tarde, para fazer toda a lista de exercícios, fazer uma redação, assim, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, né? E depois dessas 5 horas, você descansava? Aí eu descansava mesmo. Tá certo. Não, os seus colegas que gravaram conosco o programa anterior, eles estavam apontando isso, os dois, que tentavam equilibrar o estudo, mas também com aqueles momentos de entretenimento. Importante. Isso que você tentou também? É isso que você fez, na verdade? Sim, com certeza. É muito importante dar uma relaxada, senão ninguém aguenta, né? Então, só que você deixou para estudar no último ano do ensino médio, no terceiro, ou você já vinha estudando antes, fazendo assim um preparo, digamos? Um preparo eu acho que é importante, é o ideal que você mantenha desde o primeiro ano do ensino médio. Agora, as pessoas conseguem direcionar tudo, deixar tudo para o terceiro ano? Eu vi muita gente que fez isso e conseguiu passar, mas não é o ideal, né? Acaba ficando muito mais cansativo. Você fica muito mais sobrecarregado, então o ideal é desde o primeiro ano fazer uma preparação para você passar no curso que você quer, né? E além disso, como você fez procurava fazer provas dos anos anteriores da universidade? Sim. O positivo, o material do positivo, sim, ele já pegava questões de provas anteriores e eu procurava também algumas provas anteriores da Universidade Federal. Eu estava muito direcionado à Universidade Federal do Paraná. Sim. Mas, como eu disse, assim, só estudar a Universidade Federal do Paraná já me ajudou a passar em outros concursos, né?
porque tem um... Você não passou só, então, na Federal do Paraná, você passou em outras? Não, eu passei também Tá. de Santa Catarina e Ponta Grossa. Ah, tá certo, entendemos. Não, Tá bom, mas- parabéns, então. Obrigado, mas Lucas. deu tudo certo no final, né? Eu Isso consegui ficar em mesmo. Curitiba aqui. Que bom. Gabi, e como foi o seu preparo? Em que momento do ensino, vamos falar do ensino médio, em que momento do ensino médio você falou que estava confusa, que você pensou até fazer engenharia, mas depois você acabou pesquisando mais e definindo pelo direito. Em que momento do ensino médio caiu a ficha que você precisava estudar para o vestibular, porque você sabia que tanto engenharia, dependendo da universidade, e o direito, principalmente, é bastante concorrido. Dependendo da universidade que vocês forem optar, você sabia que você teria que fazer um preparo mais consistente, digamos assim. Em que momento aconteceu isso? Então, desde o ensino fundamental 2, minha mãe, ela é professora, né? Então, ela sempre já colocava na minha cabeça, né? Ó, terceiro ano, ensino médio vai chegar, vestibular também. Então, como o Lucas comentou, é muito importante você ter um ensino médio bem feito, porque daí não vai acumular tudo no terceiro ano, né? Certo. Porque não é para ser um estudo de todo o ensino médio no terceiro ano, é mais uma revisão daquilo que a gente já aprendeu. Então, mas no terceiro ano mesmo, que quando foi que eu escolhi direito mesmo, que os estudos mais focados nessa área começaram. E foi tranquilo? Você fez algum curso preparatório ou não? Então, foi bem difícil, porque no final do segundo ano eu comecei a fazer estágio. Então, como eu não sou de Curitiba também, né? Eu sou de Campina Grande do Sul, região metropolitana. Então, eu acabava tendo que acordar às 5 da manhã para pegar o ônibus 5h50, para daí ir para o Colégio Estadual do Paraná. Eu ficava lá das 7h10 até meio-dia, daí 1h até 6h ia para o estágio. Chegava em casa 1h depois, por causa do ônibus, que leva 1h, né? Chegava em casa às 7h e ficava estudando até às 11 da noite, para depois no dia seguinte acordar às 5 da manhã de novo. Então, o que eu conseguia fazer era estudar mais sozinha, Você estava estudando sozinha. Você não tentou nem fazer o curso preparatório do CEP, que é o Cursep? Não fazia porque... Você estava fazendo estágio? De tarde, pois é. Entendi. E de noite eu não podia fazer por causa da distância da minha casa. Certo. Mas deu tudo certo e depois você conta, logo depois do intervalo, a gente vai iniciar com você contando como era essa tua organização do estudo, porque tenha certeza que tem muitos estudantes nesse momento nos assistindo e estão pensando também como conseguir se organizar tendo uma situação semelhante como a sua, que faz um estágio à tarde ou mora muito longe, que daí esse deslocamento seria mais demorado. Então, depois você conta para nós como foi, tá bom? Nós vamos chamar um breve intervalo e já voltamos com o Lucas e com a Gabriela, que também vão falar um pouquinho mais sobre o projeto que eles já estão desenvolvendo como primeiro-anistas do curso de Direito da Federal do Paraná. Já voltamos. Programa Eureka, segundo bloco do programa de hoje. Nós estamos na série Profissões e nós recebemos como convidados estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. São primeiro-anistas, calouros e já estão fazendo um projeto que eles já vão comentar conosco. Por quê? Objetivo, justificativa e implementação. Mas antes, eu quero que a Gabriela comente conosco, até para compartilhar como foi essa sua trajetória em 2023, quando você estava se desenvolvendo, estudando, né, com muito... Você falou que você estava estudando quantas horas diárias à noite, depois de estudar de manhã, fazer estágio à tarde, ia para casa, quantas horas você ficava estudando, Gabriela? Das 7 até as 11, às vezes precisava, ficava mais também, dormia quase que de madrugada. Então, e qual foi o material que você usou para estudar, Gabi? Principalmente os livros que o colégio ele disponibiliza, né? Às vezes podem deixar de lado, falar mal daquele material, mas eu defendo ele, falo que ele é muito bom se você souber usar ele, se você insistir nele. Também procurei muito material em PDF, online, e ia atrás do meu material. Certo. E você fez, assim, um cronograma semanal, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar só matemática, na terça eu vou estudar só física, ou não? Não foi assim?
Sim, eu fazia um cronograma, dividia as matérias em humanas, exatas, biológicas e reforçava a redação toda sexta, uma redação por semana, no mínimo. Nossa, mas eu estou assim... Eu fico surpresa e, ao mesmo tempo, eu fico bem contente por vocês, que tanto vocês quanto os colegas do programa anterior falaram a mesma coisa, era uma redação semanalmente. E isso foi dica ou que vocês perceberam que era o que vocês precisavam para passar em direito? Eu acho que é muito importante saber escrever no direito, né? Tanto que no Enem, uma das maiores notas é a da redação, é o que vale 1000, é mais possível de você alcançar uma maior nota. Certo. E ainda mais pensando na federal, a segunda fase é a escrita, então você precisa ter um domínio, né? Para fazer... Eu não considerei, assim, a segunda fase, mas eu acho que você também... Quando a gente estava estudando, assim, para a segunda fase, a gente escreveu bastante, né? Para assimilar bem o conteúdo antes da prova, né? Como foi a segunda fase, já que o Lucas tocou na segunda fase do vestibular? Então, primeiramente, eu achava que eu não ia nem passar, né? Mas depois que eu passei, eu fui daí pro cursinho do colégio, porque nesse meio tempo em que eu estava fazendo esse estágio, eu acabei tendo que me demitir do estágio para focar exclusivamente no vestibular, porque não estava combinando os horários. Então, eu deixei o estágio. Então, nessa segunda fase, eu pude ter a tarde livre para estar indo pro Cursep, que é o cursinho do Colégio Estadual do Paraná. Ah, você fez um pouquinho, então, do Cursep. Fiz, no segundo semestre do ano, isso? Para a segunda fase, especificamente. Tá. Ah, segunda fase. E ficava lá e era redação todo dia, 3 redações por dia, às vezes, que a professora mandava, história, filosofia. Era o foco principal. A segunda fase da Federal continua sendo História? História e Filosofia. História e Filosofia. E eu também participei do cursinho solidário da própria Federal, que é promovida pelos alunos, que se chama Todos pelo Direito. Certo. E que você fez também um pouquinho? Fiz um pouquinho, principalmente para pegar o material deles, que é excelente. Para a segunda fase? Sim. Tá, então você também já tinha suas estratégias programadas. Você não foi assim, não, o que chegar, tudo bem. Não, você já foi fazendo aí a sua trajetória. Bacana. E o que foi mais difícil para vocês no vestibular? O que você acha assim que puxa, aqui eu não fui bem, antes de receber o resultado? A segunda fase. É a segunda fase? Eu acho que foi a segunda fase. Não sei, eu gostei das... Você gostou? Você achou tranquilo? Tranquilo, assim não foi, né? Mas assim, aquela sensação de que quando você concluiu a prova, você, puxa, eu acho que deu, vai dar. Na primeira fase, porque na segunda eu achei que não dava. Foi a mesma coisa que para o Lucas, então. A segunda fase está realmente difícil para vocês. Sim. E vocês sabem que para o curso de História da Universidade Federal do Paraná, a segunda fase é igual para Direito. É igualzinha. Então, mas só que o pessoal que está fazendo História, tentando História, ou até Filosofia, eles ficam mais à vontade para fazer a prova. Porque eles já estão bem focados, né? Tanto em História quanto na Filosofia. Eu acho que daí para vocês, não sei, eu estou colocando como hipótese. Talvez seja um pouquinho, vocês ficariam mais cautelosos, talvez, na segunda fase. Porque eles já estavam estudando muito História, muito Filosofia, né? Então, eles já foram, assim, quem sabe, um pouquinho mais tranquilos. Não, apenas uma hipótese, a gente não tem uma confirmação disso ainda. Mas agora eu gostaria que vocês comentassem, então, qual é esse projeto que vocês estão desenvolvendo e como surgiu a ideia para o desenvolvimento desse projeto? O projeto começou com o Vitor Hugo e o Lucas Rossi, que são membros do grupo. O Vitor Hugo chegou a aparecer no último programa. Eles estavam pensando em fazer doações de livros, mas aí foi entrando mais gente no projeto. Entrou eu, a Gabi, a Andressa, o Pedro. E hoje em dia o projeto, nós pretendemos realizar aulas assim em colégios públicos, certo, ou mesmo alguns eventos em escolas municipais da região metropolitana, né, do Paraná, para dar um princípio, tipo um ensino inicial sobre os direitos humanos para essa juventude. Certo.
ensinar principalmente cidadania. Justiça, esses Sim. conceitos de direitos e deveres também. Introduzir isso para as crianças. E surgiu a ideia, então. Mas foi uma atividade que vocês receberam para fazer, de alguma disciplina ou não? Não, é porque na universidade existem alguns projetos extensionistas, né? E a ideia era fazer um projeto extensionista que fosse diretamente na comunidade, né? Aqui. Então a gente pretende usar artifícios culturais, por exemplo, livros, músicas, gibis, coisas assim que a gente possa conversar com as crianças e dar esse insight inicial para elas, né? É muito bacana. E foi por aí, então, que vocês acabaram adotando também a linha da educomunicação. Sim, na E verdade vocês- a educomunicação veio de você. Eu sei. Mas assim, vocês vão dar continuidade com alguns elementos da educomunicação, porque vocês sabem que a educomunicação, então, vai trabalhar com a educação, mas fazendo também como um dos instrumentos de aplicação os meios de comunicação. E os meios de comunicação tanto pode ser rádio, TV, música, como também livros, gibis, fábulas, enfim. Tem uma amplitude grande a educomunicação, mas é utilizar a comunicação para desenvolver a educação. É bem bacana. Sim, mais recentemente a gente tinha feito uma reunião com a professora, porque a gente está pretendendo fazer uma aula piloto numa Certo. ONG, que é a Casa do Pedrinho, que Ok. foi uma ONG assim, de professoras de medicina que iniciaram, e aí a gente iria falar com essa criançada que está nessa ONG, né? São crianças em condição de vulnerabilidade, então Tá. a gente organizou bem a aula assim com essa professora para falar de forma lúdica com as crianças, né? E dar essa iniciação aos direitos humanos. Bacana. E o ensino médio? Está na mira de vocês também ou não? Por enquanto, não. Por enquanto não. Tá bom, por enquanto não. Talvez vocês querem no começar futuro, com né? os Futuramente. vocês querem começar com os pequenos, né? A gente Mas- vai crescendo junto com eles. E assim, é bastante importante também no ensino médio, que há muitos casos também de estudantes com essa faixa etária em situação de vulnerabilidade e entre outras situações mais severas. Então, eu sempre puxo para o ensino médio também, que se for possível no projeto de vocês conseguirem incluir um pouquinho também de conteúdos para o ensino médio. Bem, eu vou pedir então ao Eduardo que possa colocar as fotos para nós. Olha a primeira foto lá, gente. Vocês estão, então, nesse momento, Tribunal de Justiça do Paraná, com os desembargadores. Podem comentar a foto, por favor? Sim, então a gente foi recebidos pelo desembargador Roberto Bacelar para poder conversar com ele, explicar e apresentar nosso projeto. Sim. E ele também nos apresentou o projeto do Tribunal de Justiça, que é Justiça e Cidadania também se aprendem na escola, que eu participei, inclusive, quando eu era criança. E como falaram, né, esses projetos eles conversam muito essa relação com a infância, com justiça, cidadania, direitos humanos. E foi uma visita muito especial, ele recebeu a gente muito bem. Ok, vamos para a próxima foto. Bom, então ali vocês já podem falar mais ou menos como vocês pensaram em todo esse projeto. Vamos lá. Até pelo título que vocês deram ao projeto. Sim, esse cartaz, na verdade, foi feito pela Sara, que também integra o nosso projeto. Ela cuida da comunicação, né? E a gente estava pensando em divulgar o projeto, até porque a gente vai precisar de arrecadação de materiais, né? Para se manter mesmo. Então, a Gabriela pode falar melhor, porque ela foi para Lapa, né? Sim. Então, foi um convite da minha mãe, já que ela é membro do sindicato, né? E eles iam fazer um curso de formação lá na Lapa. Tá. E minha mãe, às vezes, ela quer me incluir nisso, né? E ela falou, olha, tem essa oportunidade, né? Aí, já puxando pro projeto, já chamei a Andressa também, que também é uma das integrantes. Então, a gente foi lá apresentar nosso projeto na Lapa, no assentamento da MST, nas escolas deles. Então, a gente pôde conhecer um pouquinho, aprender um pouco com eles também sobre essa educação colaborativa que eles aplicam lá.
e explicar também sobre o nosso projeto Litera, e a gente pretende, quem sabe, futuramente, fazer uma visita novamente nas escolas. E o Litera vai ser implementado quando? Já tem uma data? 15 de junho é a data para a aula piloto na ONG, né? Uhum. Então, a gente vai iniciar 15 de junho, vamos ver o que deu certo, o que não deu certo e tentar melhorar o projeto antes de organizar em uma escola mesmo, que a gente teria que ter um planejamento de aulas melhor definido, né? Muito bom. Bem, eu vou então já deixar marcado com vocês que depois que vocês fizerem esta aula piloto, que vocês voltem à Eureka para contar para nós como foi. Com Tá certeza. bom? Aí vocês podem trazer um ou outro professor que participaram, inclusive, daí vocês já vão colocando para nós, definindo como foi tudo isso. Tá bom? Tá bom. Agora eu queria rapidinho que vocês colocassem aquelas características que vocês consideram como necessárias e essenciais para aqueles que estão pensando em fazer no curso de Direito. Os seus colegas já fizeram isso no programa anterior, mas agora eu quero ouvir de vocês, porque vocês podem ter algumas situações diferenciadas. Vamos lá, Gabi, começa. Você pode olhar ali para a câmera mandando um recado para eles. Então, o primeiro recado, com certeza, é a disciplina, porque se for depender da vontade, não vai dar certo, você vai estar cansado. Tem dias, na maioria deles, você não vai querer estudar, porque requer muita energia. E é isso, disciplina, muito foco também, saber fazer uma diferenciação de quando é o momento de estudar, quando que é o momento de você descansar, de relaxar. Ter esse foco e realmente aproveitar o ensino médio, aproveitar as aulas que vocês já estão tendo e absorver tudo que vocês puderem desses conteúdos. Ajuda muito para aliviar a carga do cursinho, se vocês estiverem fazendo. Muito bom. Lucas? Para o curso de Direito, especificamente, eu acho que tem que ter muita leitura, atenção assim, ao que está acontecendo na política, etc. Mas agora, na questão de se preparar para o vestibular, eu acho que não é o ideal que a pessoa se cobre tanto. Às vezes é melhor que ela continue com a vida social, fale com os amigos, inclusive. Mas, lógico, coordenando junto com os estudos, né? Ok. Isso acho que é o ideal mesmo. Muito bom, agradecendo bastante a presença de vocês. Aguardo vocês depois da implementação do projeto piloto, né? Da primeira aula piloto, para vocês contarem aqui para nós, para o Eureka, como foi, tá bom? Com certeza, voltaremos. Ok. O Eureka fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.